eu dou muitas aulas, né? Tipo, de quem gosta de escrever, eu falo muito para esse público, tá aprendendo a escrever. Porque é aí que a gente se separou na ficção, né? O pessoal precisa entender como você entra no coração do leitor e na cabeça também. Pra prender o cara ali naquelas páginas. Tem muitas técnicas envolvidas, assim, tipo, posso te falar 18, assim. Fala uma aí pra gente, só pra... Primeiro Sangue. As histórias mais legais rodam no Primeiro Sangue, que é uma trama que envolve você e seu pai, você e sua mãe, você e seu filho. Entendi. Sua filha tem 3 meses de vida, que você vai fazer disso. Então isso já nos pega assim na hora, né? E aí você vê isso aplicado em vários livros, vários filmes, né? Que nem Harry Potter, né? Tem essa coisa de reencontrar os pais, né? Total. E isso fascina o leitor. A caracterização de personagem, reiteração de caráter, né? Você mostra sempre, a pessoa tem sempre uma problemática, que é o agon, né? Ela tem uma agonia. Daí que vem protagonista, né? É quem traz a agonia da história. Tem um sofrimento. Entendi. Um desvio. Toda história, vamos pôr na TV aí um filme, pronto, conto tudo para você que estão fazendo na máquina, né, de fazer o enredo, a máquina de te prender ali. E você pôr falha no seu herói, você pôr falha na sua heroína, na sua personagem, isso faz com que as pessoas empatizem. Né? Que nem o 40 Luas que eu estou lançando. Esse é o mais recente. É o que eu estou terminando agora. Você está terminando agora? Nos finais dele. Entendi. O 40 Luas, a personagem, ela acorda num hospital e ela sofreu um acidente. Nesse acidente, o Primeiro Sangue, morreu a mãe e as irmãs. Só que ela não tem memória nenhuma da mãe e das irmãs. Caralho. E ela fica numa luta de rememorar aquilo. Né? E aonde entra o André Bianco, Penny Dreadful, sombrio, né? No primeiro capítulo, né? Quando ela está voltando para casa, ela entra em casa e não tem memória nenhuma. Então ela não consegue nem ter o luto. Porque terá o funeral da mãe e das irmãs, mas quando ela olha para as fotos, ela não reconhece. Não sente nada porque não vê, é uma pessoa aleatória na frente dela. E ela que estava no carro e tal, né? Quando rolou o acidente? Quando rolou o acidente, eu ponho, e aí vem o Brasil, né? Eu ponho aí a rodovia voltando da Praia Grande. Como é o nome mesmo? Tá vendo? Eu não lembro. Eu também não. Rodonel, Anchieta, Bittencourt. Enfim, não sei. Ela tá voltando da praia e acontece tudo isso. Praia, Brasil, Praia Grande, acontece um engavetamento, né? São 20 e poucos veículos e tal. Nossa, um senhor acidente. Um senhor acidente, né? E aí toda aquela gente morreu e tal, e ela tem essa culpa ainda, né? Que ela vai lidar com essa culpa. Então a pessoa fica. Só que quando anoitece e ela adormece, emerge dela uma sombra. E de fora da casa entra outra sombra. E essas sombras são amorfas, né? Não tem um formato assim. Ela está quase humanoide e o outro é só uma flutuação, assim, várias esferinhas, mas ele se acomoda na cadeira e eles começam a conversar. As sombras? Quem saiu de dentro da Renata começa a conversar, fala, pô, você está gostando dessa participante? Né? Ela fala, eu estou querendo entender. Porque eu nunca entendo porque quando chega a hora deles, eles se ajoelham e suplicam para eu não levá-los. Né? Tipo assim. E aquele diálogo vai aumentando, né? Ele falando, pô, mas você já está mudando um pouco. Cuidado, você não pode mudar. Né? Eu te dei 40 luas, por isso que o livro se chama 40 luas, né? Para você entender e você achar o sentido disso, né? Porque é a morte e o tempo conversando. Ele deu tempo para ela ficar aqui e ela quer entender. A morte também tem um agon, também tem uma falha. Ela acha a gente estúpidos. Acho que nós não temos o menor... É como se ela olhasse para um gorila na floresta. Não compreende as emoções. E tanto é que ela fala para o tempo. A primeira coisa que ela fala assim, a gente tem no código, a gente sabe o que é música. Mas você já ouviu música? Ela bate na gente. Ela começa então a se humanizar, né? Uau!
40 luas. Parece bem interessante. Caralho, da hora demais. Tô louco. aqui repreendido. Aí você fica assim, aí quando essa pessoa tem uma dor, uma Cara, falha... você tinha que narrar a porra do livro. Total, você tinha que fazer um audiobook. Mas é emocionante ver como toca os leitores assim. Olha o que você concebeu, você falou aí, tipo, coisas incríveis. E os escritores ajudam a fazer isso, né? Total. O não ficção vai caminhar em aglutinar, né, a nossa percepção do que é o mundo, e o de ficção vai extrapolar o que é o nosso mundo, que é o que eu faço, né? Eu te dou outras possibilidades de ser, de ver, né? E eu sou apaixonado por inventar, cara. Eu tenho tanta história, cara. Até comecei um lance que aqui é novo, né? Não que nunca tenha existido, mas eu tenho uma sala de storytellers, né, na minha estúdio, sua produtora? Não, é uma assinatura que os Como que os funciona escritores... isso? Como que é isso? Eles entram na vivendodeinventar.com.br e tem lá a hardcover, né, que é onde eu ensino mesmo tudo isso que eu estou falando, assim, desde a semente do que é a história, né? Quando a gente transcende e encontra esse lugar, né, que a história tem passos precisos para você e sofisticados para você prender a pessoa. Sim, é complexo, mano, construir uma boa história. E aí eu tenho essa sala de storytellers, justamente para dar vazão a todas as ideias que eu tenho, porque a última vez que eu contei eu tinha mais de 120 histórias. Eu não vou viver o suficiente para contar as histórias. Eu acho que quanto mais você vivesse, mais histórias você teria para contar. Mas, então, ao contrário de muitos escritores, eu rezo para não ter uma ideia. Porque senão ferrou, né? Lascou. Porque daí eu me apaixono mais por outra ideia e vou sair escrevendo. Entendi. Aí eu fundei essa sala de storytellers, né? Que é o Wolfpack. Wolfpack? Wolfpack. Interessante esse nome, eu gosto desse nome. É legal mesmo. E a Wolfpack a gente escreve, né? Em grupo, né? Tipo assim, é uma escrita grupal. Ui. E aí, que nem, pela primeira vez eu fiquei triste de estar certo, né? Quando começou o Covid, em novembro, a primeira sala que a gente abriu era justamente de um vírus que se espalhava pelo mundo todo. Então, entendi. Me deu até uma bad. Falei, cara...